Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que as Escrituras se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e colocaram-na numa vara de isopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Podemos assentar, meus amados irmãos. Quero dar boas-vindas a todos vocês mais uma vez, tá? Aqueles que eu não cumprimentei pessoalmente, sintam-se cumprimentados por mim. E amém. Que bom que você veio, que bom que você está aqui hoje para oferecer culto ao nosso Deus, né? De fato, o Deus a quem nós pertencemos, Ele é digno de receber a nossa honra, né? Digno de que nós honremos ao nome dEle, adoramos, né? Ele é digno de receber nossa adoração, nosso louvor. Ele é digno de receber a nossa atenção, as nossas expressões mais profundas. O Senhor é merecedor. Meus amados, vocês já ouviram, você sabe o que é uma batalha? Você sabe o que é uma batalha? Uma batalha é diferente de uma guerra. Batalha é o combate entre oponentes. Eu estava falando aqui hoje de manhã, que para ter uma ideia, né, um pouco mais clara do que é uma batalha. Então, eu mencionei aqui a questão, né, dos lutadores de boxe, lutadores de MMA, os jogadores de futebol, né, de esportes, assim por dizer. Eles se enfrentam. Os jogadores se enfrentam dentro de um campo. O objetivo é vencer o outro time, oponente, marcar gols ou marcar mais gols que o outro e vencer aquela partida. O lutador, da mesma forma, o objetivo dele é vencer o oponente dele, por nocaute ou por mais pontos. Mas o objetivo é vencer aquele oponente. Nesse caso, eu não sou inimigo, são esportistas, são profissionais do esporte. Mas, meus amados, nós já nascemos no meio de uma guerra. Eu, você, a humanidade, nós já nascemos no meio de uma guerra. Guerra é a briga entre duas nações, entre dois governos. E quando uma nação, né, a liderança de uma nação tornou-se inimiga de outra, certamente os cidadãos todos também são inimigos daquela nação. E a batalha, meus amados, elas não acontecem, as batalhas não acontecem, quando falando de nação, a batalha não acontece com os líderes, não. Antigamente até era assim. No período dos reis, principalmente dos reis de Israel, os reis saíam com o seu exército para o campo de batalha e se enfrentavam ali. Muitos reis, né, de Israel e de Judá morreram ali no campo de batalha, porque eles foram, né, atingidos de forma letal e morreram. Mas a batalha, normalmente, ela é travada entre os soldados que se enfrentam ali, representando o seu país, representando o seu governo. E como eu disse para vocês, nós já nascemos, meus amados, nascemos no meio de uma guerra. Essa guerra da qual nós fazemos parte, ela começou num período da eternidade que nós não sabemos. Nós não sabemos em que período exato da história da eternidade que o inimigo de Deus se rebelou contra Deus. Só sabemos que, infelizmente, isso aconteceu. E quando nascemos, nós já nascemos no meio de uma batalha. Há uma batalha que agora, embora nós não estamos vendo com os nossos olhos, nós sabemos e entendemos que há uma guerra, né, no mundo espiritual. E é uma batalha, né, nós enfrentamos batalha todo dia.
E no momento de culto está acontecendo uma batalha, porque as forças das trevas fizeram de tudo para impedir que você viesse, que você estivesse aqui, mas você está. Você está aqui, você está oferecendo o teu louvor, o teu culto, a tua adoração ao Senhor, né, o Deus a quem nós pertencemos. E que maravilha quando nós lemos esse texto. Porque, olha bem para você ver, no momento crucial da história da humanidade, a maior de todas as batalhas foi travada e vencida. Jesus venceu. E por isso ele diz, está consumado. Consumado quer dizer, está feito. Acabou. Terminou. Amém? Isso quer dizer consumado, consumou-se. E Jesus, ele expressou, né, com o resto de vida que ele tinha, de fôlego que ele tinha em seu corpo, ele diz, está consumado. A batalha, aquela batalha foi vencida, foi travada e vencida na cruz do Calvário. O cenário, o campo de guerra, o campo de batalha, era o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. E a vitória foi uma vitória assim, né, aos olhos de muitos, sem entender. Porque aparentemente o Cristo estava sendo vencido e derrotado, mas não. Quando nós vemos, né, lemos aqui pelo relato da Bíblia, que Jesus foi crucificado e foi morto, dá-se a entender de princípio que o general que estava à frente da batalha, do batalhão do exército, foi ferido, atingido de forma letal e morreu. Isso veio na mente dos discípulos. Quando eles viram Jesus ali crucificado, o coração deles se encheu de tristeza. A esperança que eles tinham no coração escorreu pelos dedos. E eles também pensaram da mesma forma, está acabado. Acabou a esperança que nós tínhamos. O Messias que nós esperávamos, o Cristo que nós esperávamos, o Rei que nós esperávamos, está morto. Parece que Jesus foi vencido. Parece que Jesus foi derrotado ali naquele momento. Mas a questão é o contrário. Ele venceu. Ele morrendo ali, ele venceu. Quando Jesus, meus amados, ele fala que está consumado, ele diz que acabou. O que acabou? Primeiro, né, ele está dizendo, eu terminei a missão que me foi confiada. Eu concluí a missão que Deus colocou em minhas mãos para realizar. E ele diz, né, está consumado. Às vezes nós falamos assim, está consumado, né? Gente, a nossa mente é muito vaga para entender o que isso quer dizer. A nossa mente é muito limitada para entender o que isso quer dizer. Isso, meus amados, isso quer dizer que Satanás perdeu. Isso quer dizer que o império das trevas está subjugado. Jesus, ele disse, está consumado, ele já tinha analisado, ele estava vivo, conforme nós lemos aqui, a Bíblia fala que vendo Jesus que estava tudo consumado, ou seja, tudo o que ele tinha que fazer, ele fez. Só faltava uma coisa, provar o vinagre. E morrer, e acabar de expirar. Então Jesus, antes de expirar, ele falou que está acabado. A missão que ele veio cumprir estava terminando. Ele precisava morrer, meus amados. Jesus tinha que morrer. E morreu. Quando Jesus veio, foi, né, da vontade de Deus, colocar sobre os ombros dele, sobre os ombros de Jesus, toda a responsabilidade da humanidade. Houve uma batalha antes dela.
muitos anos atrás. A Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão, e que Adão era o tipo do Cristo que haveria de vir. E Deus também, assim como confiou ao Senhor Jesus, confiou a Adão também. Algo. Quando Deus, né, formou Adão ali do pó da terra, formou Eva, né, de uma das costelas de Adão, Deus fala para Adão assim, o seguinte: olha, sejam férteis, multiplique-se e povoem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais do campo. O mundo está em tuas mãos. A missão de Adão, primeiramente, era obedecer a Deus e povoar a terra. Eu estava hoje falando, eu falei uma coisa, né? Será que aqui, no nosso meio, tem alguém que conhece todos os países do mundo? Tem alguém aqui que conhece todos os países do mundo? Tem alguém aqui que conhece todos os estados do nosso Brasil? Algum de vocês aqui conhece todos os estados do Brasil? As cidades do Brasil? É muito grande, né? O nosso país em si é imenso. O mundo é imenso. E Adão estava com a responsabilidade de povoar a terra. Agora você pensa, que responsabilidade? Povoar a terra. Não foi pouco trabalho, não. Né? Adão tinha que trazer vida à terra, porque a terra tinha os animais criados, tinha, né, as plantas, né, a natureza assim por Deus criada, mas não tinha pessoas para encher, para povoar, para habitar nessa terra. Só tinha Adão e Eva. Irmãos, eu sou daquele, conforme eu sei que vocês também são, que estão aqui, que crê na Bíblia. Há quem diga que houve outras pessoas senão Adão e Eva. Né? Além de Adão e Eva, há uma argumentação de que houve outras pessoas, que não foi, Adão e Eva não foram as únicas pessoas que Deus criou. A Bíblia fala que Deus criou, suscitou a humanidade a partir de Adão e Eva, e é nisso que eu acredito. Paulo também fala aqui, né, que de um só, Deus fez suscitar toda a população do mundo, todos os homens. E Adão tinha que obedecer a Deus. E aí nós vemos ali, meus amados, no Jardim do Éden, a primeira batalha que a humanidade enfrentou, como sendo inimigos do império das trevas, do império de Satanás. A primeira batalha que também não foi com armas, não foi com nenhuma arma automática, não foi com nenhum canhão, não foi com espada. Não, a batalha não foi travada e nem vencida dessa forma, da mesma forma que Jesus também não empunhou nenhuma arma para vencer o inimigo de nossas almas. Mas implicava em obedecer a Deus. E Adão não obedeceu. Ele perdeu. Pelo menos nessa parte da batalha, ele perdeu. Ele cumpriu a missão de povoar a terra. Tanto é que estamos aqui. O mundo todo é habitado. Até os lugares mais inóspitos são habitados. Tem pessoas morando. Essa parte da missão de Adão ele cumpriu. Mas no que diz respeito em preservar a comunhão com Deus, em obedecer a Deus, até que Deus o chamasse, ele falhou, ele perdeu essa batalha. Mas, meus amados, o segundo Adão, o Cristo, o ungido de Deus, ele venceu e ele bradou. Eu creio que Jesus encheu o pulmão com todas as forças, com o resto de força que ele tinha no seu corpo e disse: está consumado. Ele venceu. Ele cumpriu a missão que Deus colocou nas mãos dele. Quando Jesus fala, também, quando Jesus está falando, né, está consumado, ele está dizendo que o império do inimigo, o império de Satanás, foi desfeito, foi desmartelado, foi jogado por terra, quando Jesus morre.
Quando Jesus morre, meus amados, como está escrito aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 12 a 15, mas no final, né, está escrito, né, tá escrito em Colossenses. Vamos ler essa passagem? Acho que nós temos tempo. Colossenses, capítulo de número 2. O versículo 12 a seguir, ele fala assim: tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, a qual nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Jesus venceu Satanás e triunfou sobre Satanás ali na cruz do Calvário. Por quê? Porque, meus amados, conforme a lei diz, todos pecamos. O escrito de dívida que era contra nós era a lei. Nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, que o poder do pecado, o poder da morte é o pecado. E o que dá força ao pecado é a lei. Se a lei diz que está errado, se você praticando, então você está em pecado. Então, com a lei veio a consciência do pecado. Havia uma dívida, um escrito de dívida, que nos colocava em situação desfavorável diante de Deus. Mas Jesus, meus amados, Jesus, ele saciou a exigência da lei morrendo ali no Calvário. Satanás não esperava que ele pudesse fazer isso. Embora Satanás tentou de muitas formas vencer Jesus antes que ele chegasse naquela cruz. Antes que Jesus fosse para a cruz, mais ou menos com a idade de 2 anos, Satanás tentou, por intermédio da vida de Herodes, matar o Senhor Jesus antes que ele tornasse adulto. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, o escondeu, mandou que José saísse de madrugada e fosse para o Egito, escapando assim da morte, porque naqueles dias, irmãos, houve o pranto de muitas, não poucas mães, de muitos e não poucos pais, porque os seus filhos foram brutalmente mortos, sem que eles pudessem se defender, sem que eles pudessem fazer coisa alguma para proteger os seus filhos. Porque o Satanás, na luta dele contra o Senhor nosso Deus, ele quis destruir o Senhor Jesus, antes que Jesus fosse para a cruz do Calvário e morresse, pagando assim a dívida da humanidade para com a lei. Depois que Jesus tornou-se adulto, foi batizado e tornou-se público, havia um momento crucial, irmãos. Havia um momento certo para que Jesus morresse. Mas antes que Jesus chegasse na hora de morrer, os judeus tentou matar Jesus jogando ele de um lugar alto, de um despenhadeiro, onde a cidade estava habitada. Tentaram jogar Jesus dali de cima para matá-lo. Outra vez tentaram matá-lo apedrejado, mas Jesus passou pelo meio da multidão e escapou. 2 vezes ele fez isso. Ele escapou passando por meio da multidão, porque ainda não estava na hora dele morrer. Ele ainda tinha a missão de treinar os seus discípulos. Ele ainda tinha a missão de passar para os discípulos a fé verdadeira no Deus vivo. Ele tinha que ainda tratar com aqueles discípulos, tratar com aqueles apóstolos, mostrar para eles a verdade, abrir-lhes os olhos e fazer deles pequenos cristos, soldados, os quais o Senhor nosso Deus usaria para que a mensagem
de salvação chegasse a todos os povos, assim como chegou a nós aqui, no nosso Brasil, na nossa nação. A nação nossa, o nosso povo nem existia, mas essa verdade veio, né, desde Jesus. Os apóstolos guardaram com fidelidade, e está aqui a mensagem de salvação para mim e para você. Hoje eu sei, você sabe que Jesus venceu. Hoje nós sabemos que o império de Satanás foi destruído, foi jogado por terra. Embora às vezes nós vemos ainda Satanás agindo como se ele tivesse pleno poder, plenas forças para poder executar o que ele faz de bem melhor, que é matar, roubar e destruir. Mas o fato, meus amados, é que ele já está vencido, conforme nós acabamos de ler aqui. Jesus triunfou sobre ele na cruz do Calvário, quando Jesus morre e expôs a Satanás publicamente, e expôs os principados e potestades das trevas publicamente, e ainda debochou deles. Jesus venceu, e ele venceu por mim e por você. Tragada foi a morte pela vida. Tragada foi a morte pela vida. Quando Jesus falou que está consumado, ele diz o seguinte: o pecado perdeu sua força. E uma vez que o pecado perdeu sua força, a morte também perdeu a sua força. A morte e o pecado já não tem mais domínio sobre aqueles que creem, porque fomos libertos através da morte do Senhor Jesus, porque ele estava ali como soldado, como guerreiro, como vencedor, e venceu. Quando Jesus fala que está consumado, ele está dizendo também o seguinte, que o caminho, meus amados, para a eternidade, juntamente com a presença de Deus, na presença de Deus, está aberto diante de todos quanto creem. O que nos impedia de chegarmos até Deus foi jogado no chão. O que nos impedia de ter uma comunhão com Deus, assim como Adão teve, assim como o próprio Cristo teve, foi jogado por terra. Hoje eu e você, e quem mais quiser, tem acesso livre e direto com Deus Todo-Poderoso. Satanás não pode mais me impedir a mim, nem impedir a você. Meus amados, você pode às vezes estar sozinho dentro do seu lar, dentro da sua casa, aparentemente só, ou trancado dentro da sua casa, ou trancado mesmo, de repente um prisioneiro que está preso dentro de um cárcere. Se invocar o Senhor nosso Deus de coração aberto e com fé, o Senhor se manifesta, porque Satanás não pode mais impedir. Satanás não pode fazer mais nada para mudar esse fato. O dia que Jesus morre ali no Gólgota, foi um momento crucial, irmãos. Foi um momento decisivo e definitivo para todas as nações. E é por isso que, conforme eu disse, acabei de dizer, por isso que você está aqui hoje, porque Jesus venceu ali no Calvário. Digo para vocês, meus amados, se Herodes tivesse matado Jesus na infância, se os judeus tivessem matado Jesus antes dele ir para a cruz, eu e você, nós não estaríamos aqui. Poderíamos até existir, mas não estaríamos aqui hoje, num culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Hoje nós não estaríamos aqui podendo adorar o Senhor, expressar diante dele a nossa gratidão, o nosso amor por ele, a nossa devoção e a nossa fidelidade. Meus amados, estaríamos de repente numa balada, estaríamos de repente dentro de casa, ou estaríamos mortos, eu não sei. Eu sei que é o seguinte, se Jesus não morre, eu e você não estaríamos aqui. Se Jesus não morre, o império de Satanás prevalecia sobre a face da terra. Mas Jesus venceu. Jesus venceu. E com isso trouxe vitória a todos nós. Todos nós vencemos juntamente com Cristo Jesus. Muitos de nós, ao chegar aqui, eu sempre falo isso e vou repetir. Muitos de nós, crentes, aceitou Jesus como Senhor, foi batizado. E às vezes você se pega, a pessoa se pega em uma situação que ele sabe que ele fez errado.
a consciência começa a pesar sobre ele. Ele começa a ter um sentimento de culpa diante de Deus, sabe? E fica com vergonha de orar. Fica até cismado se o irmão está sabendo o que está acontecendo com ele ou não, né? E mesmo assim vem o culto, chega num culto de hoje, que é um culto de celebração da ceia, chega aqui e não participa da ceia. Meu irmão, o que vai impedir você de participar dessa ceia hoje é se você não se arrependeu do seu pecado. Mas se você é batizado, se você aceitou Jesus, você é batizado, e está com a sua consciência pesada agora, eu preciso falar para você de novo, o que nós já acabamos de ler, o que nós já acabamos de falar, o que nós ouvimos desde que aceitamos a fé. Olha, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que eu e você, o que nós precisamos é ter um arrependimento verdadeiro e genuíno dentro de nós. O que precisa ter em mim e você é um desejo verdadeiro de estarmos próximos de Deus, a ponto, meus amados, de nos arrependermos, de sentir uma tristeza em nosso coração por ter feito algo errado, algo que nos afasta da presença do Senhor, e com lágrima nos olhos, com sentimento de temor, abrir a boca e falar com o Senhor: tem misericórdia de mim, ó Senhor que venceu, e me lava com teu sangue, e me perdoa do meu pecado, porque eu quero estar em íntima comunhão com o Senhor. Meus amados, muitos crentes entram no culto de ceia e saem do culto de ceia sem ceiar. Será por quê? Será porque que não arrependeu? Será que é porque ele não está acreditando que o sangue de Jesus nos purifica? Será que é porque ele está acreditando que Jesus não venceu ali no Calvário? Olha, Jesus venceu, tanto que é que nós acabamos de ler, e está consumado. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, não há condenação. O escrito de dívida foi cravado na cruz do Calvário. Jesus tomou sobre si o nosso pecado e a nossa culpa. Jesus quebrou o jugo de Satanás que pesava sobre nossos ombros. Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu. Aleluia. E por isso o seu coração, a sua alma pode se encher de alegria agora, meu querido. Por isso você pode encher o seu coração de esperança novamente. Por isso você pode vir com alegria à casa do Senhor e adorar o Senhor com todo o teu ser. Aleluia. Porque a vitória é minha e sua. A vitória é daquele que crê. A vitória é do povo de Deus, porque o nosso general venceu. Bendito seja Deus. Eu quero te convidar que fica de pé, meu amado, agora no nome de Jesus. Fica de pé. Aleluia, fica de pé. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero que no nome de Jesus você ore agora. Olha, eu digo para vocês, às vezes é necessário, meus amados, Deus agir sobre a nossa mente. Às vezes é necessário Deus agir sobre o nosso entendimento, abrindo o nosso entendimento para que nós tenhamos compreensão do que isso está dizendo para nós. Como eu disse para vocês agora há pouco, muitos de nós lê essa passagem e não tem noção do que essa frase que Jesus mencionou ali no Calvário, ela significa para mim e para você. O que ela significa para a raça humana, para a humanidade. Em nome de Jesus, meu amado. Quando Jesus bradou, está consumado, ele diz agora, o Espírito de Deus pode habitar dentro do homem, ele pode habitar dentro de você, pode habitar dentro de mim. Aleluia. Jesus chama-se Emanuel, que é Deus conosco. Ele é Deus conosco, Ele é Deus contigo, meu amado. Ele é Deus com tua casa, com a tua família. O general que venceu, Ele não está longe de nenhum de nós. Ele está aqui agora, nesse presente momento, e está a nosso favor. Ele está a teu favor, a favor da tua causa. Por isso, no nome de Jesus, eu quero falar para você, se você está sentindo culpado, peça perdão agora. Se você está se sentindo que você transgrediu a lei de Deus, peça perdão agora, nesse exato momento, com sinceridade no seu coração. E se você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, se você está pensando o seguinte, que vai ser muito difícil andar no caminho de Deus, se você está pensando que Jesus, de repente, nem
vai te perdoar o pecado. Eu digo para você, olha, Jesus perdoa todo o pecado que é confessado e abandonado. Jesus, meus amados, Ele vence toda e qualquer batalha que nós estamos lutando e travando, porque Ele é o nosso general, do Senhor é a guerra, e por isso nós devemos confiar nele agora. Então, no nome de Jesus, peça perdão se você se sente em pecado, se você está com um problema de doença, de enfermidade, clame ao Senhor nesse momento. Aonde que você está aí, comece a clamar ao Senhor. Onde que você está? Se você tem um pecado escravizador, um pecado do qual você ainda não teve força para se libertar dele, olha, meu amado, no nome santo do Senhor Jesus, se você acreditar junto comigo, você vai sair daqui hoje liberto dessa opressão maligna. Se você se sente, meu amado, inferior, eu quero dizer para você que você é uma pessoa especial, tanto é que você está aqui. Jesus morreu por você, você é precioso para esse Deus a quem nós pertencemos. Levanta a tua cabeça agora, abre a sua boca em louvor e adoração ao Senhor, invoque o nome santo do Deus Todo-Poderoso, e você vai sentir o poder de Deus na sua vida. Jesus, Ele venceu, Ele triunfou sobre o pecado, Jesus triunfou sobre Satanás, Jesus triunfou sobre cada principado maligno e potestade do inferno. Por isso, em nome de Jesus, eu vou te convidar a levantar a sua mão direita, e você vai pensar na situação que você de repente esteja vivendo. Tomara que não esteja vivendo, tomara que esteja tudo bem com você. Se está tudo bem, levanta a tua mão em adoração ao Senhor. Mas se não está tudo bem, levanta a tua mão para cima, com essa frase no seu coração, no seu pensamento: está consumado. Aleluia. Olha agora para essa dificuldade. De repente você tem parente que está nas drogas, você tem um parente que é alcoólatra, você tem parente que não se converteu, assim como eu tenho parente que é alcoólatra, eu tenho parente que é usuário de droga, eu tenho parente que não se converteu, e eu me aproprio dessa palavra, dessa frase do Senhor Jesus agora, para lutar contra Satanás, para batalhar contra ele agora, no nome poderoso do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque está consumado, a obra foi feita, foi realizada. Agora em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Levanta a tua mão e fala assim com o problema, e fala assim com a situação: olha, o Senhor Jesus venceu, e está consumado. Satanás está consumado, está consumado, Satanás, está consumado. Eu te ordeno no nome de Jesus, solta esse meu parente, sai dessa vida, no nome santo do Senhor Jesus. Você pode falar isso com autoridade? Então fala com autoridade assim: olha, em nome de Jesus eu te ordeno que saia. Eu te ordeno que saia. Sai daí, coisa ruim. Sai daí, espírito imundo, no nome santo do Senhor Jesus. Sai daí, pecado escravizador, no nome de Jesus. Sai daí, vício maldito, em nome do Senhor Jesus eu te ordeno, sai dessa vida. Depressão do inferno, depressão maldita, em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno que saia dessa vida, saia dessa pessoa. Solta essa vítima agora, no nome de Jesus, porque está consumado, está consumado, está consumado, Satanás. Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu. Ele venceu por mim, Ele venceu por essas pessoas que estão aqui, Ele venceu por essa humanidade. Por isso, em nome de Jesus, afasta-te, afasta-te, sai no nome santo do Senhor Jesus, e não volte mais, em nome de Jesus. Meus amados, você pode adorar o Senhor com a sua palavra agora? Você pode glorificar o Senhor? Diga glória a Deus, aleluia, glorifica o Senhor, glorifica esse Deus, glorifica esse Jesus que venceu ali no Calvário, porque Ele venceu por nós, Ele venceu por mim. Por isso eu o bendigo, Senhor, por isso eu te exalto, Senhor. Obrigado, porque o Senhor venceu ali no Calvário. O Senhor triunfou sobre Satanás, sobre todo o principado maligno. O Senhor triunfou sobre a doença. O Senhor triunfou sobre o diabetes. O Senhor triunfou sobre a tuberculose. O Senhor triunfou sobre o câncer. O Senhor triunfou sobre
sobre toda e qualquer doença, sobre toda e qualquer enfermidade, o Senhor triunfou, e por isso eu te bendigo, te exalto. O Senhor é o nosso Deus, a nossa força, e por isso nós te bendizemos, e por isso nós te adoramos, Senhor Jesus, nós te adoramos. Aleluia.